Seja bem-vindo a mais esse vídeo, que é o nosso quinto já, sobre como realizar a operação Jesus Transforma na sua igreja, né? E agora, tendo já visto o que é evangelização discipuladora, eu gostaria de fazer apenas um resumo com vocês através de um slide que mostra como a evangelização discipuladora funciona. Então nós temos de um lado a evangelização, que tem a ver com a comunicação do evangelho, como a primeira força da evangelização, a primeira margem do rio da evangelização discipuladora, que é a comunicação do evangelho. Mas ela é complementada, ela é aliada ao relacionamento discipulador, que é a segunda força para fazer discípulos, a segunda margem desse rio, a segunda parte dessa seta, desse movimento. A evangelização discipuladora, ou seja, a comunicação do evangelho, aliada ao relacionamento discipulador, vai permitir chamar, agregar e, no caso ali, quando a pessoa se converte, ela já é enviada, ela não precisa de um aperfeiçoamento para que seja enviada a multiplicar discípulos, ela é batizada e depois aperfeiçoada na sua caminhada cristã, até se tornar, de fato, semelhante a Cristo, até o fim de sua vida, no caso. Então, a evangelização discipuladora se propõe a comunicar o evangelho e discipular pessoas em todas essas três dimensões, desde chamar, agregar ou acolher na igreja, e o aperfeiçoar discípulos. Todos os discípulos são chamados a cumprir essas três dimensões do discipulado. Todo mundo é chamado para evangelizar e para discipular pessoas através de um movimento contínuo, de um processo de comunicação e relacionamento. É interessante que a comunicação do evangelho não se esgota apenas na primeira parte ali do chamar discípulos. Às vezes a gente acha que o evangelho só é pertinente para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Mas o evangelho também tem implicações, tem desdobramentos para a nossa vida. Portanto, a comunicação do evangelho é contínua, desde chamar pessoas para seguir a Cristo, até agregá-las à igreja e levá-las à maturidade cristã. Então essa seta representa o que é a evangelização discipuladora. Agora vamos ver uma comparação da evangelização discipuladora com alguns entendimentos do passado a respeito da relação entre evangelização e discipulado. Esse gráfico mostra uma noção, ao nosso ver, equivocada sobre o que é evangelização e discipulado. Chamamos de evangelização versus discipulado, como se fossem duas coisas antagônicas. Como que acontece nesse sistema? Algumas pessoas se encarregam de fazer evangelização. Elas se sentem vocacionadas para cumprir apenas essa parte da grande comissão, comunicar o evangelho. Com que objetivo? Gerar decisões, gerar pessoas decididas, interessadas em Jesus, que levantam suas mãos quando a gente exibe um filme ou quando faz um apelo evangelístico. E nesse sistema, nós identificamos geralmente que decisão é sinônimo de conversão. Nas nossas fichas da Trans, antigamente nós usávamos a palavra conversão e contabilizávamos o número de convertidos baseados nas decisões das pessoas. Mas a gente sabe que nem sempre uma decisão ela equivale a uma conversão. Decisão é uma manifestação de interesse de conhecer mais a Cristo. Às vezes pode ser uma conversão ao mesmo tempo, que a pessoa se decide ao lado de Cristo de modo permanente. Mas na maioria dos casos, a decisão é apenas uma manifestação de interesse, de receptividade, de acessibilidade para um relacionamento discipulador. A conversão não. A conversão é uma regeneração, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo que faz nascer de novo o pecador. Portanto, quando nós entendemos que decisão é sinônimo de conversão, nós criamos um problema aqui na nossa cadeia de relacionamento discipulador. Por quê? Porque o evangelista pensa, eu já cumpri a minha missão porque eu obtive tantos decididos, que eles chamam de convertidos. E depois, o discipulado é compromisso, é responsabilidade de outro ministério, de outra pessoa. Na Trans nós fazíamos mais ou menos assim. Os voluntários da Trans iam para um lugar e evangelizavam tantas pessoas, deixavam tantas fichas de pessoas supostamente convertidas e a responsabilidade para acompanhar ou para discipular ficaria por conta do obreiro local. E aí vem um problema, por quê? Primeiro que o evangelista vai dizer que se aquelas pessoas não continuaram, não prosseguiram na caminhada cristã, a culpa foi da falta de acompanhamento, da falta de discipulado, ou seja, a culpa foi do obreiro local. Ou então o obreiro vai dizer, não, a culpa foi
do evangelista, porque aquelas pessoas não estavam realmente interessadas no Evangelho. Elas levantaram a mão durante apenas um momento e depois não atenderam as minhas ligações, não atenderam quando eu toquei a campainha, porque elas, na verdade, não estavam, decididas ao lado de Jesus. Esse sistema evangelização versus discipulado tem vários problemas, porque parece que alguns cristãos se sentem chamados apenas para cumprir uma parte da grande comissão, quando na verdade todos nós somos chamados para evangelizar e discipular pessoas, promover a evangelização discipuladora como um todo. Não podemos dizer apenas que somos encarregados disso ou daquilo. Um outro sistema que busca evoluir um pouquinho, mas ainda insuficiente, é o evangelização mais acompanhamento evangelístico versus discipulado. Algumas pessoas fazem evangelização e aí há uma decisão. Promovemos então acompanhamento evangelístico visando uma conversão genuína, uma decisão assim mais cristalizada, mais perfeita, para então prosseguir no discipulado. O discipulado aqui seria aqueles estudos bíblicos para novos convertidos até estarem aptos para o batismo. Esse sistema também possui vários problemas, né? Um deles é que causa uma ruptura na cadeia de relacionamento discipulador. Eu não posso ganhar uma pessoa para Cristo e entregá-la para outra pessoa discipular. Eu tenho que cumprir a grande comissão na caminhada, na convivência com ela até o final de sua vida. E outra coisa, quem é que faz o acompanhamento? Esse é um problema, porque o evangelista diz: eu já cumpri a minha missão quando eu obtive as decisões. O discipulador diz: essa pessoa não está pronta, essa pessoa não está convertida de fato. Eu só posso discipular a partir do momento que ela nascer de novo, que ela se converter. E quem faz o acompanhamento? Geralmente as pessoas que estão sendo discipuladas nesse sistema acabam perdidas pelo caminho e ninguém promove esse aconselhamento evangelístico. No caso, o nosso sonho em missões nacionais é que não haja nas igrejas um departamento de evangelismo, ou departamento de acompanhamento, ou departamento de discipulado. Na verdade, quem está engajado em evangelismo, discipulado das igrejas, são talvez os únicos que se importam realmente com a grande comissão e querem produzir, querem frutificar, e isso é muito bom. Só que o problema são os outros membros que, por não estarem vinculados a um ministério de evangelização ou discipulado, pensam que não é sua responsabilidade fazer discípulos. Nós cremos que todo cristão é chamado para praticar a evangelização discipuladora, comunicando o evangelho e desenvolvendo relacionamentos discipuladores ao mesmo tempo, que possam chamar, acolher ou agregar e aperfeiçoar discípulos. Não podemos deixar isso por conta de apenas um ministério ou outro especializado em um dos dois aspectos da evangelização discipuladora. Todos somos chamados para comunicar e para nos relacionar com pessoas visando a que se tornem discípulos. Então a evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de fazer discípulos multiplicadores. Comunicação aliada ao relacionamento. Todos nós somos chamados a fazer as duas coisas. Esse é o exemplo da vida de Paulo, em 1 Tessalonicenses, quando ele relata como foi o seu ministério naquela igreja. Você pode ver a história no livro de Atos também, capítulo 17, lá sobre o ponto de vista de Lucas, como Paulo procedeu o início de seu ministério ali naquela cidade de Tessalônica. Mas no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo então retrata sob a sua ótica como foi o seu ministério junto àqueles irmãos. E ele diz nesse versículo interessantíssimo, que trata de evangelização discipuladora, o seguinte: que ele buscou comunicar, transmitir, doar para aqueles irmãos, não somente o evangelho de Deus, mas a sua própria alma, a sua própria vida. Então nós vemos aqui Paulo comunicando duas coisas: o evangelho e a sua vida, ou seja, verdade e vida, comunicação, ensino e relacionamento. Então a evangelização discipuladora, a evangelização para fazer discípulos, exige a comunicação de verdade e vida. Nós temos que não só ensinar com palavras, mas ensinar com a nossa própria vida, influenciando pessoas através do convívio para que elas sejam discípulas verdadeiras do Senhor Jesus. O que precisamos então e podemos melhorar para uma evangelização discipuladora mais efetiva em nossa cidade? Nesse momento do treinamento, líder, pastor, leve seus liderados aí, as pessoas que estão estudando com você, a se dividirem em pequenos grupos para repercutirem, compartilharem a respeito dessa pergunta. O que nós podemos fazer para uma evangelização discipuladora mais efetiva na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa vizinhança? E assim nós encerramos esse quinto
vídeo e te convido já a assistir o próximo vídeo sobre como realizar a Operação Jesus Transforma em sua igreja. Que Deus abençoe você. Assim estamos finalizando mais esse vídeo, essa gravação.